tornando exemplo do que acontecerá aos ímpios. Então, esse exemplo de Sodoma e Gomorra é o que mostra o que vai acontecer com esse mundo no final de todas as coisas. Vai ser assim, não é que o próprio o maligno vai suscitar aquelas nações, vão acampar-se ao redor de Jerusalém, mas agora Jerusalém que vai permanecer de pé é a Jerusalém celestial, não é? Quando o Senhor descer ali com os seus pés, não é? Vamos dizer assim, vai fazer uma fenda, não é? Vai fazer ali uma rachadura. Interessante. Fale. Você falando conforme a palavra que fala aqui, catástrofe, ruína completa. É catástrofe no grego. Ela é de cidades, metaforicamente, da extinção de um espírito de consagração. E ela vem de catástrefo, que significa mudar de posição, virar a terra com um arado. Virar, derrubar, destruir. Você pega a terra com um arado, você vai virando ela ao avesso, vai virando ela ao avesso. E você está falando desse rasgar, desse romper. Sim, é isso que vai acontecer. O Senhor, com todo o seu poder, ele vai dividir, não é? E aí a parte que ficar para ele, não é? Essa parte, como está descrito lá em Zacarias, é que vai ser a cidade, verdadeiramente a cidade que o Senhor vai guardar e proteger. E ali ele vai trazer todos aqueles que pertencem a ele, não é? Tanto dos judeus quanto dos gentios. Essa é a verdadeira Israel. Verdadeiro Israel é aquela que pertence a Cristo Jesus. São as almas que estão enlaçadas com o Espírito de Cristo Jesus. Então, o Senhor vai reinar, não é? Um reinado justo. E veja, para haver um reinado justo, tem que haver ali pessoas que não são justas, não é? Para interpelar o que é justo. Veja, qual é o desígnio, qual é como é que eu posso dizer, a diferenciação de algo que é e algo que não é? Ora, para existir o bom e o mal, né, o bem e o mal, né, é necessário essa justa posição, né? São o que é antagônico, não? O que é contrário ao outro. Então, para haver essa diferença, não é? Então precisa ter esses dois lados. Então, para que haja um reinado justo, significa que os injustos ainda estarão ali, estarão impedidos, não é? Pelo próprio Cristo que vai governar, que Satanás vai estar preso, não é? Por 1000 anos, ou seja, um dia de Deus. Esse é o descanso sabático que o Senhor vai dar, não é? Para a terra e para todos aqueles que creram verdadeiramente nas coisas que foram anunciadas desde o início, e ele vai manter, não é? Aqueles que se rebelarem contra. Então, ali em Zacarias, se eu não me engano, é Zacarias que fala, né, que as órbitas dos olhos apodrecerão ainda no corpo. Enfim, toda aquela situação, eu não vou entrar em detalhes acerca dessas coisas agora, porque nós não estamos falando de escatologia, mesmo porque também eu não tenho muito aprofundamento nessas coisas. Eu gosto de ter muitos detalhes para estar segura daquilo que eu estou trazendo com profundidade nas palavras. São coisas que nós ainda estamos reunindo. Mas assim, por hora, já dá para a gente entender que se a gente não crer nas promessas em Cristo Jesus, não é? Que traz aquilo que é humano e aquilo que é espiritual, e o espiritual está sobre o que é humano, porque dura para sempre, então a gente não tem essa segurança eterna. Aqueles que ficam se prevalecendo do que é humano, do que é carnal, do que é temporário e passageiro, esses verdadeiramente passarão, serão transitórios, né? Então nós que cremos, esse exemplo aqui de Sodoma e Gomorra é exatamente para esses, né, que se mantêm na primeira criação, ou seja, continuam sendo seres humanos, rejeitam a salvação, rejeitam Cristo Jesus, rejeitam o novo nascimento, rejeitam a justiça que foi feita por Deus por meio de Cristo Jesus. Então todas essas coisas, veja, são modos diferentes da gente tratar de uma mesma coisa. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Veja, Ló é o sobrinho de Abraão.
não é? A gente sabe o que aconteceu com Ló e Abraão. Apesar de Ló também ser justo, mas foi um justo que foi tirado, não é? Foi tirado às pressas. Isso aí mostra, não é? Aqueles que ficarão ali nos últimos momentos, vamos dizer assim. E Abraão foi aquele que creu, não é? Abraão não passou por isso. Abraão não passou por isso porque ele creu. Então, aqueles que têm a mesma fé que Abraão, que crê no mesmo Deus que Abraão, veja, gente, nós somos participantes da promessa a Abraão, como está escrito lá em Gálatas 3, por causa da semente, Cristo Jesus. Nós que estamos em Cristo Jesus é que somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Não são esses que são descendentes de ordem humana, natural. Esses diante de Deus não são descendência de Abraão. Os verdadeiros brigam aí, não é? Tem muita guerra no mundo, tem muita disputa dos homens por um pedaço geográfico, um pedaço de terra. Eles não sabem o que estão fazendo. Verdadeiramente eles não têm entendimento. É como Deus diz, né? São crianças. Diante de Deus são crianças. Não têm entendimento acerca das coisas que são verdadeiramente eternas, que são as coisas espirituais. Brigam por coisas que serão destruídas. Então, o pensamento deles, a mentalidade deles está nas coisas que são passageiras. E esses não são os verdadeiros descendentes de Abraão, embora sejam de linhagem humana. Esses não pertencem, né, segundo as Escrituras, à família de Abraão. Os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que vêm por Cristo Jesus. Têm a mesma fé de Abraão e, como Jesus disse, né, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Antes de Abraão nascer, Jesus disse, eu sou. Então, não tem como, veja, Jesus vem da linhagem, mas isso se traça a linhagem de Jesus humanamente falando, tá? De forma humana, porque era necessário que Deus fizesse dessa forma para que houvesse legitimidade. Deus não muda as coisas, os marcos de lugares, Deus não troca as coisas, Ele mesmo criou as leis, Ele mesmo estabeleceu e Ele não pratica injustiça, não é? Anomia, iniquidade, isso não procede de Deus. Deus é cumpridor daquilo que Ele mesmo estabelece. Mas livrou Ló, homem justo. Então, veja, Ló era justo, ele era justo, mas ele não, vamos dizer assim, né, não tinha a mesma fé de Abraão. Significa que existem justos, né, que têm fé diferente, não é? Que passarão por coisas diferentes. Aí mais uma figura, né, do Senhor mostrar aí dois tipos de crente, né, dois tipos de justo. Está falando aí sobre homens, né, naturezas e descendências, né, vamos dizer assim, diferentes. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Então veja, cada justo diante de Deus tem a sua porção, não é? Tem a sua, vamos dizer assim, o seu galardão. Então Deus não tira, não é? Deus só vai dar, como ele fala ali da parábola dos talentos para outros, quando as pessoas rejeitam. Mas se a pessoa rejeita, então vai dar, né? Não vai ficar vazio, não. Vai ter alguém que aquele que tem mais lhe será dado, para que tenha mais ainda. Isso é justo, não é? É como Jesus disse, né? Contando aquela parábola lá dos trabalhadores também da vinha. Ora, você está com inveja porque eu sou bom para com eles, né, com os outros. Se o campo, né, que é o mundo, pertence a Deus, então cabe a Ele fazer daquilo que lhe é próprio, o que Ele bem entender. E Ele é justo, não é? Ele é bom e justo. Então, como diz em Romanos, né, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Veja só, o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Manter em castigo. Então, existe um lugar, não é, que é chamado de inferno, que é chamado de Hades. Aí as pessoas vão falar, mas é o Sheol, não é o inferno, é sepultura, é morte. Gente, a gente não entra nesse embate, porque nós sabemos
que no Antigo Testamento, o Sheol, que é uma palavra hebraica, não, ele só tinha um determinado conhecimento. Agora, no Novo Testamento, por meio da verdadeira luz, que é o Espírito Santo, que é Cristo Jesus, veja, lá em Apocalipse, né, o Senhor diz que tanto a morte quanto o Hades serão lançados no lago de fogo e enxofre. Olha só, Deus divide até a morte do inferno. Então significa, não é, que ele sabe muito bem separar as coisas, não é? Então, nós entendemos dessa forma porque nós temos estudado as Escrituras com um pouco mais de atenção, então nós sabemos que as coisas visíveis, elas escondem coisas invisíveis, só que os homens naturais não conseguem compreender, porque coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Se não for por meio do Espírito da verdade, não se conhecerá a verdade, ficará com o engano. E o engano é o quê? Ora, isso foi introduzido no mundo desde o Gênesis, não é? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O que adianta conhecer o bem e não poder praticar, e conhecer o mal e não sair dele? Não evitar o mal, não evitar de praticar. A gente viu que o primeiro dele foi Caim, não é? E ele não evitou, pelo contrário, ele sentiu prazer naquilo que a mente dele engendrou, não é? Em concordância com o mal, como Deus disse, que batia ali a porta, né? Que estava ali, estava espreitando a porta do coração dele, mas cabia a ele dominar, não é? Refrear. E ele não refreou, pelo contrário, né? Deus deixou. Veja, tudo isso está escrito para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento. Então vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Gente, piedosos, não são aqueles que fazem boas ações no mundo, não. São aqueles que creem em Cristo Jesus, que creem verdadeiramente em Cristo Jesus, seja agora ou seja depois. Mas e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então, esses que não creem em Cristo Jesus, eles serão mantidos. Existe um lugar para manter essas almas até que chegue o dia do juízo. E vão ter que esperar um pouco, né? Vão ter que esperar, aliás, bastante, porque esse dia do juízo, né? Esse juízo aqui, ele vai acontecer para aqueles que serão resgatados, os que foram decapitados, não é? Aqueles que rejeitaram a marca da besta, e aqueles que não rejeitaram, esses também terão que aguardar um pouquinho mais, não é? Para o dia do trono branco, do juízo do trono branco. E esse vai ser a última morte, vai ser o último julgamento, que inclusive os filhos de Deus vão participar, não? Os filhos de Deus vão julgar o mundo. Especialmente os que seguem, olha só, esses que vão ser mantidos, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne, a natureza pecaminosa. Ou seja, né, aqueles que continuam como ser humano. Aquelas árvores que continuam plantadas nesse mundo, que estão enraizadas nesse mundo, se alimentando das coisas desse mundo. Não é? Como Jesus disse, se fazem isso quando a árvore está verde, imagina quando ela estiver, o que será, né, quando estiver seca. Essas que rejeitam a vida eterna vão secar. Porque a terra, ela está amaldiçoada. Ela não tem mais nada de bom. A criação, ela caiu. A criação está prostrada diante do governo desse mundo, daquele que é cruel, do maligno. Não porque ela é por sujeição dela mesma, porque foi a natureza que escolheu, não. É porque quando o cabeça, que era Adão, ele entregou, vamos dizer assim, ele resolveu fazer a vontade daquele que estava seduzindo, a sua própria carne, sua própria cobiça, então ele passou aquilo que era de domínio dele para Satanás. Obviamente que ele não sabia disso, Ele não sabia disso, mas foi esse o pago que ele recebeu, por ter dado crédito a uma criatura e não ter dado crédito a Deus. Veja, ele ouviu a mulher dele e a mulher dele ouviu a serpente. Então, foi aí um acordo, ao invés de ter ouvido o Criador. E ele tinha conhecimento de Deus, porque Deus criou ele, criou os animais, levou até ele para que ele nomeasse os animais e depois criou Eva para ele. Então, não tem desculpa, não é? Ele conviveu com o Criador
ali no Éden, não é? Então não tem desculpa para Adão. Adão, como diz em Oséias, no capítulo 6, versículo 7, ele traiu Deus, ele corrompeu a aliança que Deus fez, ou seja, a confiança. Deus entregou a criação para que ele dominasse sobre ela, o jardim para que ele guardasse, né, e cultivasse. Mas ao invés disso, ele cobiçou ser igual a Deus. Ou seja, para a carne nunca é o suficiente, né? E isso porque o mal ainda não estava dentro, não é? Imagina depois do mal estar dentro. Quem é que tira? É por isso que carne e sangue não é do reino de Deus. E foi necessário o próprio Deus vir em figura humana, não é? Para poder desfazer as obras do diabo, para poder fazer com a nova criação. Veja, o último Adão, o segundo homem, um homem não mais feito do pó da terra, não é mais um homem celestial. E olha que interessante, a palavra para carne ou natureza humana é sarx. Sarx. E uma das definições fala exatamente isso que a Sam falou. Carne, denotando simplesmente a natureza humana, a natureza terrena dos seres humanos, separada da influência divina e por esta razão inclinada ao pecado e oposta a Deus. Pois é, ela nunca pôde, né? Ela não pôde obedecer nem quando antes, né, do mal entrar, não é? Veja, gente, não foi Deus que fez, não é a natureza pecaminosa, não. Deus, a natureza humana, a natureza terrena, não é? Essa matéria dessa dimensão, ela é fraca. Em comparação com as coisas espirituais, é fraca. Mas isso também é até misericórdia de Deus, não é? Porque imagina, se Satanás arrastou 1/3 daqueles que eram perfeitos, não é, espiritualmente falando, imagina, não é, aqui no mundo. Então, se fossem perfeitos, de uma matéria forte, não é, uma matéria precisa, não haveria salvação. É tanto que Jesus disse, não é? O lago de fogo e enxofre, algo que é muito severo de verdade, que é capaz de destruir tanto o inferno quanto a morte, Hades e Thanatos, foi feito para Satanás e seus demônios, seus anjos, ou seja, os anjos caídos. Imagina, por quê? Porque não existe salvação para eles, eles não podem eles não podem morrer, eles não morrem. Então essa morte não é uma morte eterna, é uma separação. O que é morte? A morte é a separação da vida, não é? Veja, Deus é a fonte da luz da vida. Então aqueles que estão afastados da fonte da luz e da vida vai restar o quê? Trevas e morte. Essa é a última, não é? A morte severa, é a separação eterna, é a segunda morte, que a Bíblia chama de segunda morte porque é aquela, não é, que não vai restar mais apelação nenhuma, não tem mais direito, não é, de apelação.